E aí galera, professor João aqui, vamos para mais uma resolução de questão, prova da ESA 22-23, olha aqui, cilindros, diz assim, determinado quartel tem caixas d'água no formato cilíndrico. Os militares do pelotão de obras receberam a missão de pintar uma caixa d'água desse quartel. Ajude-os a fazer o orçamento da obra, encontrando a área total, certo? A área total dessa caixa d'água, sabendo que a sua altura é de 15 metros, seu diâmetro de 5 metros, considere π igual a 3,14. Bom, acho que a dificuldade dessa questão aqui era um pouco mais as contas, certo? Só que ainda assim essa questão aqui acabou sendo anulada, né? Porque não tinha alternativa, você vai reparar aqui comigo. Vamos lá. Bom, ele está considerando um cilindro, só para fazer um rascunho, um esboço, né? Uma caixa, então, cilíndrica, uma caixa d'água, certo? A altura dela de 15 metros e o diâmetro de 5 metros. Se o diâmetro é de 15 metros, né, o raio desse cilindro é de 2,5. 2,5 metros. Beleza? Maravilha. Pronto, você tem todas as informações que você precisa. Ele quer saber a área total. Bom, área total significa área de toda a superfície da tua figura espacial, do teu cilindro. Isto é, nós temos duas faces, né, que são circulares, então duas vezes, né, as áreas da base, que a gente chama de base, né, a área da base, mais a área lateral aqui, né, que é a reunião de todas as geratrizes, então é a área lateral. E essa área lateral, lembrando aqui rapidamente, quando você planifica um cilindro, a planificação de um cilindro é o retângulo com um círculo aqui e um círculo aqui. Justamente esse retângulo, na hora que ele fecha, ele faz ali o cilindro. E as dimensões desse retângulo é a altura, a distância ali entre as bases, perfeito? Entre os círculos. E a outra dimensão, a base aqui desse retângulo, no caso, é justamente o comprimento da circunferência da base, né? 2πr, é justamente esse comprimento, porque essa aresta aqui, que no caso, né, essa linha, esse lado ali do seu retângulo, ele vai contornar todo aqui o teu círculo, né? Então, como ele vai fazer todo esse contorno, ele vai ser o comprimento da circunferência, portanto, 2πr vezes a altura h, base vezes a altura, a área de retângulo. Perfeito? Sendo assim, então, nós vamos ficar com 2 vezes πr², que é a área do círculo, e também mais 2 vezes π vezes r vezes h, que é a área lateral. Substituindo as informações, nós temos 2 vezes π, 3,14, foi pedido, né, para substituir o π por 3,14. Nós vamos ter ainda vezes o raio 2,5 elevado ao quadrado, mais 2 vezes π, novamente 3,14, vezes o raio 2,5 vezes a altura, que é 15. Bom, algumas dicas aqui para fazer essa conta. Você vê que o π tem duas casas decimais, né? Uma sugestão aqui que eu posso te dar é você, né, fatorar esse π, 3,14, para fazer, por último, a multiplicação pelo π. Fazer as outras multiplicações primeiro, utilizando aqui a técnica do fator comum, perfeito? Então a gente poderia fazer 2 vezes o 2,5 elevado ao quadrado, 2,5 elevado ao quadrado, né? 25 vezes 25, 625. Como é 2,5, 6,25. Essa continha aqui. Vezes 2, então nós vamos ficar com 12,5, 12,5. Tá? Mais, do outro lado, 2 vezes 2,5, 5. 5 vezes 15, certo? 5 vezes 5, 25. Vão 2, 75. Então, fica nessa soma, né? Colocando ali o 3,14 em fator comum. Então agora você só precisa fazer uma continha praticamente de vírgula, né, com números decimais, que seria o 12,5 mais 75, aqui vai dar 87,5 multiplicado por 3,14. Fazendo essa multiplicação, 875, 314. Só para dar o resultado exato, 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 7, 28, mais 2, 30, vão 3. 4 vezes 8 dá 32, 32 com 3, 35, certo? Pula uma casa, porque agora são as dezenas. Vezes 1, então é 5, 5, 7 e 8. Duas casas agora, porque é a centena, 3 vezes 5, 15, vão 1, 3 vezes 7, 21,
1 mais 1, 22, vão 2, 3 vezes 8, 24, 25, 26, finaliza as multiplicações. Fazendo as somas, então, nós vamos ficar aqui com 0, 5, 5, 5, 10 com 7, 17, vão 1, 8 com 2, 10, com 3, 13 mais 1, 14, vai 1 de novo, 7 e 2. Mas nós não multiplicamos 875 por 314, né? Foi 87,5 e 3,14. Então aqui nós temos 3 casas decimais. Essas 3 casas decimais têm que ser adicionadas aqui no final. 1, 2, 3 casas. Resposta 274,75. Todas as unidades estão em metros, portanto metros quadrados, área, certo? É a resposta dessa questão, que não tem nas alternativas. Então aqui teríamos aqui, ó, a letra F de 274,75 e a resposta é essa letra F aqui que ficou faltando na questão. Maravilha, pessoal? Como eu disse, acho que a dificuldade dessa questão aqui era fazer essas contas, né? Se você não lembrasse, por exemplo, né, o 2,5 aqui que dá 625, seria mais uma conta para você fazer. Bom, com base na tua capacidade em fazer contas com uma certa rapidez ou até mesmo de cabeça, era o que faria você gastar mais tempo ou menos tempo aqui nessa questão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham acompanhado. Até uma próxima questão.